Graça e paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias. Nós vamos fazer algumas leituras. Certo? Neemias 1, verso 4, 2, 4, 4, 9 e 6, 9. Então vamos lá. Capítulo 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sublinha a palavra orando. 2:4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Sublinhe, orei ao Deus dos céus. Capítulo 4, verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Sublinhe, oramos. Capítulo 6, verso 9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Sublinhe, orei. Conta a história que o professor James, da faculdade Winton, levou alguns de seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra, em 1940, e eles visitaram a antiga reitoria onde residia a família de John Wesley, um famoso teólogo anglicano. John Wesley, aquele que você já ouviu falar. E ao lado da cama de John Wesley, vê-se 2 pequenos círculos onde o tapete está bem desgastado, marcas que seus joelhos deixaram após tanto orar pela renovação espiritual na Inglaterra. Quando eles foram embarcar no ônibus para deixar o local, o professor percebeu que faltava um aluno. Ele então voltou atrás procurando esse aluno. Quando ele chegou no local onde estava o aluno, ele estava ajoelhado sobre as marcas onde John Wesley orava. E ele dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de mim um Wesley. O professor então colocou a mão no ombro dele e disse: Billy Graham, vamos. Quem aqui já ouviu falar no Billy Graham? Quem ainda não ouviu falar, pesquise. Se você colocar na internet Billy, eu tenho certeza que vai aparecer Graham logo na sequência. É conhecido como o maior evangelista do século XX. Tem uma foto na internet de um estádio lotado, Maracanã, cheio. E aí está escrito na imagem: não era nenhum show de uma banda famosa, não era nenhum jogo espetacular, era Billy Graham pregando o evangelho. Irmãos, nós estamos falando aqui estamos numa série de ministrações que tem o tema As Marcas da Liderança Eficaz. E nós estamos trabalhando no livro de Neemias. O quarto princípio da visão de igreja multiplicadora, que é a formação de líderes. E nós já apresentamos aqui alguns temas. Mais uma vez eu falo, você pode ir na nossa playlist e observar todos os temas lá no YouTube, se você de repente perdeu algum. Mas o que eu gostaria de destacar hoje com os irmãos é que o líder ora. O líder ora. É sobre isso que nós estaremos falando hoje. E nós já temos falado, de repente você não se considera um líder, ou o Senhor ainda vai te usar em lideranças ainda maiores, mas eu quero te dizer, você é líder. Na sua casa você exerce uma voz de autoridade. Você é líder. Se você é pai, se você é mãe, você desenvolve liderança. E nós observamos que nas famílias, um dos grandes quesitos, o maior quesito no que diz respeito ao sucesso familiar, são pais que oram por seus filhos. O líder ora. Semi Tipti, naquela entrevista lá no nosso canal, ao falar sobre avivamento, ele diz que existem 2 condições essenciais que precedem o avivamento, que é oração e arrependimento. Se está faltando arrependimento, nós precisamos orar para que haja arrependimento. Nós precisamos buscar a Deus, interceder ao Senhor, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. E nós falamos sobre isso aqui na vigília, sexta-feira. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu vejo Deus trabalhando com a igreja de Éfeso, lá
em Apocalipse, Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso, o seu zelo, o seu labor, o seu trabalho, né? Na doutrina. Você viu os falsos apóstolos e os encontrastes, perceberam que eles eram mentirosos, parafraseando, parabéns por isso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que a palavra do Senhor nos diz é que o abandono do primeiro amor é queda, é pecado. E se nós estamos vivendo sem orar, sem ler a palavra do Senhor, vindo na igreja quando dá, nós estamos em pecado. Talvez você não entenda isso como pecado, ou até então não havia dado um estalo na sua mente sobre isso, mas é pecado. Fazer as coisas de Deus de vez em quando dá, não é ter amor, né? Tem torcedor aí do Flamengo agora, que tem alguns que não perde um jogo, Não precisa, né? Estou falando agora da torcida que está em alta. Mas, seja qual for o seu time do coração, você não perde um jogo. Se for preciso, vai lá, assina um canal, Premiere, para não perder um jogo do seu time, se não for transmitido na TV do canal aberto. Não perde um episódio de uma série, de repente na Sky. Ou então, quando tem Netflix, todo dia. É quase que um ritual religioso, né? Não, hoje eu fiquei sem assistir o capítulo da minha série. Não posso, mãe. Não posso ficar sem fazer isso. A gente faz essas coisas com tanto amor, né? Mas as coisas de Deus, abandonou-se, né? Não tem-se mais esse amor. A gente faz, muitas vezes, por religiosidade, ou por medo do juízo de Deus, ou por desencargo de consciência, né? Não, pelo amor, já tem 15 dias que eu não vou na igreja, já tem um mês que eu não leio a minha Bíblia, já tem não sei quantos dias que eu não faço uma oração, se não for aquela pelo alimento, né? Ou aquela oração do sono na hora de dormir. Senhor, bota os anjos aqui, guarda a nossa casa em nome de Jesus, amém. Buf. Isso ainda eu estou falando de quem ora ainda, né? Tem uns que nem isso faz. O líder ora. Eu tenho refletido sobre isso. Eu tenho refletido nas minhas ações como líder. Como tem sido a minha vida de oração. E se nós queremos avivamento, nós precisamos orar. Se nós queremos ver o agir de Deus, nós precisamos interceder. Se nós queremos ver o agir de Deus nas nossas vidas, se nós queremos ver o avivamento vindo sobre o Brasil, o avivamento sobre a nossa igreja, avivamento sobre a sua casa, avivamento sobre a sua família. O que é avivamento? Talvez alguém queira. O que é avivamento? Avivamento é ter vida novamente. E ter vida é quando o Espírito de Deus sopra sobre nós. Quando lá na criação, no Éden, o Senhor formou o homem do pó da terra, e a palavra de Deus diz que soprou neles o fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente. Lá em Ezequiel nós vemos uma visão do vale de ossos secos, e aqueles ossos voltam a viver quando é soprado o fôlego de vida neles, então eles voltam à vida. Quando nós estamos falando de avivamento, é o Espírito Santo de Deus trazendo vida ao seu povo novamente. E nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Agora, esse avivamento vai ser derramado por Ele quando nós buscarmos a Ele em oração e quando nós nos arrependermos de muitas coisas que nós não achamos que é pecado. Mas estaremos falando hoje sobre oração. O líder ora. E o que nós podemos observar na vida de Neemias, apesar de já lermos aqui alguns pontos, todo o livro de Neemias está repleto de trechos em que ele fez orações. Em alguns momentos orações longas, em alguns momentos orações pontuais, orações rápidas, onde mostra a dependência dele ao Senhor. Mas a primeira característica que eu vejo é que a oração nos faz conhecer mais a Deus. A oração nos torna mais íntimos do Senhor e nos faz conhecê-lo melhor. Quando nós lemos a sua palavra e quando nós estamos em intimidade com Ele, quando nós o amamos profundamente, e isso é repercutido por meio da oração, mostra que nós o conhecemos verdadeiramente. Quer ver um exemplo? Neemias capítulo 6, nós fizemos essa leitura, a partir do versículo 9. Olha o que está acontecendo aqui. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão de noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar,
a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. A oração, a intimidade com o Senhor nos faz conhecê-lo mais, por quê? Porque ele percebeu que isso aqui era estratégia para querer desacreditá-lo. Como assim um homem como eu vou entrar no templo e me esconder? Ele não poderia, ele não era sacerdote. Ele não tinha esse acesso. Ele cometeria pecado se assim ele o fizesse. E esse cidadão, Semaías, dito profeta, estava sendo subornado pelos inimigos de Neemias, pelos inimigos do povo de Deus, Sanbalate e Tobias. Só que essa percepção veio por conhecer a Deus. Essa percepção veio por ter intimidade com Deus. Essa percepção veio de Neemias. Como assim entrar no templo? Olha, eu vou entrar no templo. O templo é sagrado, o templo é de Deus. É coisa do Senhor. Por conhecer ao Senhor, por ter intimidade com o Senhor, ele percebeu que aquilo não era algo vindo da parte de Deus. E muitas vezes, por não conhecermos ao Senhor, por não termos intimidade com Ele através da sua palavra, por meio da oração, por não conhecermos a Deus verdadeiramente, nós somos enganados por ditos profetas. Nós somos enganados por pessoas ditas enviadas de Deus. Existe aquela história do profeta novo e do profeta velho. O profeta novo recebeu uma ordem do Senhor: vá por um caminho, não coma, nem beba, e volte. Quando ele chega na casa de um dito profeta, o profeta velho chega lá para ele e fala: não, mas Deus me falou outra coisa. Deus me disse que você deveria se alimentar aqui comigo e depois partir. Ele falou: não, mas Deus havia me dado uma ordem que eu deveria estar em jejum até cumprir o trajeto. Não, mas Deus me falou outra coisa. Aí o cidadão acreditou na voz do profeta velho. O que aconteceu? Juízo de Deus sobre ele. Quando ele saiu de lá, um leão o devorou. O jumento ainda ficou vivo. Até conta a história, interessante, né? Aí depois o pessoal chega, quando pensa que não, ele olha, um leão do lado do jumento. Só morreu o profeta. Porque não havia ouvido a voz de Deus, tá? Mas isso é a antiga aliança. Fica o princípio. Fica o princípio. Não fica assim: ai meu Deus do céu, e agora? Um leão vai me devorar. Calma. Isso era a antiga aliança. Mas a reflexão que nós fazemos é que nós precisamos estar atentos à voz de Deus, senão nós pereceremos. Talvez não por um juízo direto de Deus, por um leão, mas pela sua falta de sabedoria, você tem dado munição ao inimigo. E aí, colocando em termos espirituais, Neemias, ele poderia agir de maneira simples, né? Ou de maneira simplista, melhor dizendo, por não conhecer a Deus e entrar no templo, pecar contra o Senhor, e naturalmente o povo, então, olhar assim: como é que Neemias é o nosso líder e agora está pecando contra Deus, fazendo algo que ele não poderia fazer de acordo com a lei? Quando nós não conhecemos a Deus, quando não temos intimidade com o Senhor verdadeiramente, nós somos usados muitas vezes como massa de manobra. E a gente precisa tomar cuidado, porque existem muitos falsos mestres hoje em dia. Existem muitos líderes que pregam um falso evangelho e que estão sendo pagos, assim como Semaías, para querer nos destruir. Sabe, a gente pensa assim, às vezes parece que é teoria da conspiração, né? Mas tem muita gente simples, tem muita gente pregando de maneira torta porque aprendeu assim e acha que isso é correto. Mas tem muita gente que conhece a palavra de Deus e eles preferem pregar de maneira errada, como diz a palavra do Senhor, porque o Deus deles é o ventre. Eles só pensam naquilo que é material. O que eles estão querendo é se dar bem nessa vida. Que era o caso de Semaías, ele estava sendo subornado para poder enganar Neemias. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E como é que a gente toma cuidado? Conhecendo a verdade. Uma vez alguém falou assim: pastor, mas é tanta heresia surgindo. Isso lá enquanto fazia o seminário, né? Tanta heresia surgindo. São tantas seitas. Aí, quando a gente faz o curso de teologia, tem uma matéria chamada Seitas e Heresias, onde você aprende algumas seitas, alguns grupos religiosos, né? Qual é a ideia deles. Só que todo dia está surgindo grupos novos. A cada período surge uma nova revelação, aparece gente dizendo que Deus se apareceu para ele, se revelou, e tem uma nova Bíblia, e tem um novo escrito, e tem alguma coisa. Como nós nos defendermos do falso ensino, do falso evangelho? A resposta é: conhecendo o verdadeiro. Como é que as pessoas fazem para descobrir uma cédula falsa? Conhecem muito bem a verdadeira. A canetinha já não funciona mais, né? Tudo que artifício que você vem para tentar identificar a falsa, eles acabam conseguindo burlar.
Então, quando você conhece bem a nota verdadeira, né, as marcas d'água, todo o processo, todo o desenho, quando você vê a falsa, você consegue identificar. Da mesma forma é o falso ensino, da mesma forma é o falso evangelho. Nós vamos descobrir quando nós conhecemos a verdade. Neemias pôde ter a percepção espiritual por ter intimidade com o Senhor, por meio da oração, por meio do conhecimento da lei de Deus. Ele pôde perceber que aquilo era uma artimanha para querer denegri-lo, para querer acabar com a imagem dele. Aí você fica imaginando, poxa, eles usam a própria Bíblia, eles usam a própria lei, eles usam artifícios espirituais. O próprio diabo fez isso com Jesus. Não, olha só, como diz lá nas Escrituras, aos teus anjos ele dará ordem para que você tropece nenhum dos teus pés em pedras. É isso que Satanás faz. E se nós não tivermos conhecimento da palavra do Senhor, nós seremos presas fáceis. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor em oração, percepção espiritual, isso não é de Deus. Sabe? Eu fico vendo assim, líderes, outro dia eu estava conversando com alguém, uma pessoa já bastante tempo no evangelho, líder também, e aí vendo um falso ensino de um dito pregador, eu falei, tá vendo que isso é um falso ensino? Isso não provém de Deus, é um falso profeta. A pessoa olhou para mim e falou, não fala isso, pelo amor de Deus, não pode dizer isso. Eu falei, mas olha o ensino, tá vendo que está completamente contrário à palavra de Deus? Não existe isso na Bíblia, ele está forçando a barra, ele está querendo adquirir seguidores, e isso não condiz com a palavra de Deus. Não, mas não pode falar um negócio desse, pelo amor de Deus. Sabe, uma simplicidade embutida, que aquilo que Jesus elogiou a igreja de Éfeso, né? Vocês viram os falsos apóstolos e os considerastes mentirosos. Parabéns. O pecado da igreja de Éfeso foi ter abandonado o primeiro amor, mas eles foram elogiados por Cristo por serem zelosos, por identificarem o falso ensino, por conhecerem a palavra. E muitas vezes temos sido presas fáceis. Liga a televisão, vai para a internet, né? Olha, glória a Deus. E aí segue o que muitas dessas pessoas têm feito, têm ensinado. E muitas vezes têm sido conduzidos a um materialismo em nome da espiritualidade. Têm sido conduzidos a olhar para essa terra apenas. Nós estamos aqui pensando, olha, visão no reino, visão de eternidade, ganhar pessoas para Jesus. Vamos visionar, tenha intimidade com o Senhor, busque aquilo que é espiritual, aquilo que é material, o básico, comer, beber e vestir, isso aí o Senhor vai te dar, Ele prometeu, vamos visionar coisas maiores. Aí você liga a televisão, vai para a internet, as pessoas baixando bruscamente o nível do Evangelho, e pregando coisas fúteis, coisas materiais. Isso é muito pouco diante do que o Senhor tem preparado para nós. Mas agora nós precisamos ter intimidade com o Senhor para não sermos presas fáceis. Segunda coisa que eu observo é que o líder que ora, ele conhece a Deus, e o líder que ora faz conhecer a si mesmo. Quando nós oramos, nós passamos a conhecer a nós mesmos. Nesse texto do versículo 9, Neemias reconhece a sua pequenez. Versículo 9 do capítulo 6, ele diz, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha que interessante, quando Neemias ora pedindo ao Senhor fortalecimento, o que ele está dizendo? Senhor, o meu medo é que se cumpra o que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo? Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Olha a oração de Neemias, Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Neemias reconhece, por meio da oração, a sua pequenez. Neemias reconhece quem ele é, a sua limitação, a sua fragilidade, a sua pequenez diante daquela obra. A gente vê o chamado de Isaías, capítulo 6, quando ele vê tem aquela visão, aquela revelação do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, né? A orla das suas vestes cobriam o templo, ou algumas versões enchiam o templo. Naquele momento, aí eu via anjos, né? Serafins. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, cada um deles com 2 voavam. E eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento um terremoto aconteceu, o limiar do templo se moveu. E sabe o que ele disse? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor.
Quando nós temos intimidade com o Senhor, o que nós falamos é: ai de mim, eu sou indigno, eu não mereço. E esse ai de mim aqui, não é aquele ai de mim que a gente fala assim: ai, coitado de mim. Não é esse ai não, isso aqui é ai de juízo. Isso aqui é, o ai que ele falou é: eu vou morrer, vou ser fulminado diante de Deus, porque eu não poderia ver o Senhor. Eu sou indigno, eu não posso. Essa mesma sensação Pedro sentiu na pesca maravilhosa, quando Jesus entra no barco dele, começa a pregar. Depois ele fala: bora, vamos voltar para o mar. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, vamos. Lance a rede desse lado. Quando eles pescam uma quantidade exorbitante de peixes, que o barco quase vai a pique, o que Pedro diz para Jesus é: afasta-te de mim, eu não sou digno de estar diante do Senhor. Quando nós temos intimidade com o Senhor, começamos a ter intimidade com Ele, por meio da oração, por meio do conhecimento da sua palavra, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa indignidade, as nossas limitações. E nós temos falado isso aqui algumas vezes. Pessoas que oram muito, de vez em quando eu uso esse termo, é um pouco forte, mas pessoas que oram muito e arrotam santidade, não têm intimidade com o Senhor. Eu nem sei que tipo de oração é essa. Aquelas pessoas que acabam se excluindo, achando melhor do que os outros, porque oram mais, porque jejuam mais, porque estão perto do papai. E pisa no irmão, e ignora os familiares, e tem o coração rancoroso com fulano de tal, e nega perdão não sei para quem, e compra e não paga, né? E dá calote nos outros, mas ora muito, jejua muito, sabe? Tem uma vida de santidade. Essa pessoa não está perto de Deus. Eu não sei que tipo de oração é essa. Porque o que eu observo na palavra do Senhor, as pessoas que mais tinham intimidade com Deus, eram as pessoas que mais se humilhavam e mais percebiam a sua pequenez. As pessoas que mais tinham intimidade com Deus, mais reconheciam quão pequenos eram e como necessitavam da graça de Deus para desenvolver o ministério. Eu vejo Paulo, quem tinha intimidade com Deus, como Paulo, você vê assim na Nova Aliança, o homem que foi até o terceiro céu, ele diz: para que eu não ficasse soberbo com as revelações que eu recebi, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu orei ao Senhor pedindo 3 vezes para que tirasse esse espinho, e Ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o reconhecimento de Paulo, olha o entendimento de Paulo. Olha, Paulo dizia: eu não me glorio, em ter sido fariseu, circuncidado ao 8º dia, né, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Tipo, eu não sou assim, alguém que comprou o status de judeu, ou que me tornei um judeu prosélito, não. Eu sou da linhagem, no meu sangue corre sangue judeu, hebreu. Segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, persegui a igreja de Cristo. Então, se há alguém que deve se gloriar na carne, por ter status de religiosidade, sou eu. Olha o que Paulo diz: só que para mim tudo isso aí, algumas versões aí eles eufemizam a história, né? Esterco até é bom, porque esterco você bota nas plantas, né? Estercozinho seco, né? Paulo não estava querendo usar esse sentido, não. Tudo isso para mim aí, ó, é excremento. Para usar um termo bem assim, tudo isso aí é como se fosse uma fossa cheia. Não tem serventia nenhuma para que eu pudesse ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: eu não me glorio na religiosidade. O meu desejo é simplesmente estar perto de Cristo, conhecer a Cristo e levar outros a esse conhecimento. Sabe, irmãos, a gente pode utilizar todos esse argumento de Paulo e trazer para os nossos dias, com essa religiosidade, sabe? Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, né? Olha, eu já li a Bíblia, né? Você pode dizer quantas vezes leu a Bíblia, quantos certificados tem, não sei de quê. E isso se torna uma religiosidade muitas vezes. A grande questão não é quantas vezes eu leio a Bíblia, é o quanto da Bíblia existe em mim e quanto eu consigo praticá-la. A intimidade com o Senhor nos faz conhecê-lo mais. A intimidade com o Senhor faz reconhecer as nossas limitações também. Reconhecer a nossa pequenez diante do Deus a qual nós servimos, de quem Ele é. Se você ora mais pequeno você se sentirá, isso é bom, porque mais Deus irá te usar. Deus não tem prazer em usar pessoas onde o nome dele não é glorificado. O prazer de Deus é usar pessoas que reconhecem a sua pequenez,
que reconhecem as suas limitações. Quantos dos discípulos de Jesus eram fariseus da época? Alguém sabe? Quantos dos discípulos lá dos 12 eram fariseus? Ou saduceus, ou faziam parte da seita religiosa? Quantos? Nenhum. Ele chamou pescadores e publicanos. Por quê? Porque essas pessoas sabiam que eram pequenas. Se você se acha grande, cuidado. Provavelmente Deus não vai te usar. Ou, antes de te usar, Ele vai te quebrar, igual Ele quebrou Paulo. Porque Paulo se sentia grande. Só que Deus só começou a usar Paulo quando ele começou a se sentir pequeno. Quando ele reconheceu a sua pequenez. O Senhor só passou a usar Paulo, o Paulo grande, quando ele foi quebrado. Quando ele falou, sou eu pequeno, o menor dos apóstolos, o principal dos pecadores. Esse sentimento que Paulo tinha. Por que Paulo passou a ter esse entendimento? Quando Paulo começou a ter intimidade com Deus. A verdadeira intimidade com Deus. Paulo, ele era zeloso, estudou aos pés de Gamaliel, tinha muito conhecimento. Falava-se sobre a lei, Paulo, conhecedor extremo da lei da antiga aliança. Só que Paulo não tinha intimidade com Deus. Quando Paulo passou a ter intimidade com o Senhor, ele começou a ver quem ele realmente era. Ele começou a perceber quem ele é. E Neemias, em todo o processo, nós observamos ele reconhecendo a sua pequenez, porque ele sempre orou. Em vários e vários momentos você observa a dependência que Neemias tem de Deus. O reconhecimento da sua pequenez por ter intimidade com o Senhor. E a terceira coisa, já entra no terceiro quesito, que eu aprendo na vida de Neemias, é que a nossa vida de oração nos mostra o quanto somos dependentes de Deus. A vida que temos de oração mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. O pastor Milton Monte, ele diz o seguinte: na oração reconhecemos quem é Deus, poderoso para agir mesmo quando as circunstâncias são impossíveis, amoroso para se importar conosco, soberano em sua condução da história do gênero humano, mas é também reconhecermos quem somos nós, limitados em nosso conhecimento e ação, pecadores, que ferem a santidade divina e ao mesmo tempo somos amados por Ele. Amados, a nossa vida de oração nos mostra o quanto somos dependentes de Deus. Por quê? Quando nós reconhecemos, como acabamos de falar, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa limitação, o que a gente faz? A gente corre para os pés do Senhor. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer as coisas por mim mesmo. Quantas vezes eu já me peguei no ministério, correndo para lá e para cá, fazendo coisas, e a vida de oração bem fraquinha, bem pequenininha. Mas as pregações continuando, ministração de louvor continuando. Por quê? Porque com o tempo a gente adquire técnicas. Existem técnicas, né? Os músicos aqui, eles não são conduzidos pelo Espírito. Olha, eu não sabia fazer um dó, eu faço. Existem técnicas para música, existem técnicas para oratória. E aí eu lembro, nessa conferência que eu viajei, lá para a Conferência Multiplique, esqueci o nome do pastor lá de Rondônia. Ele diz o seguinte: olha, a impressão que eu tenho é que se hoje o Espírito Santo saísse da igreja, as coisas continuariam naturalmente. Talvez uma coisa ou outra parasse de funcionar. Mas se o Espírito Santo saísse da igreja hoje, o bonde continuaria andando. Porque nós estamos muito pouco dependentes de Deus. Olha, né? Olha, muito pouco dependente de Deus. Mas é exatamente isso. Sabe, às vezes a gente funciona no piloto automático. A nossa vida de oração nos mostra o quanto nós dependemos dele exatamente por isso. Por que muitas vezes a gente só corre para o Senhor quando a situação já está impossível, né? Não, é essa. Só corre para Deus quando aparece um câncer. Só corre para Deus quando o desemprego bate na porta. Só corre para Deus quando existem coisas que você reconhece que não pode fazer. Aí é só Deus, aí corre para Ele. Então quer dizer que as outras coisas estão bem. Eu não preciso de Jesus, não preciso de Deus. E o que eu vejo na oração do Pai Nosso é a dependência de Deus nos mínimos detalhes. Olha a oração: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu tenho meu trabalho tranquilamente. Você sabe que o meu trabalho está aqui. Pelo menos o pão dá para comprar, né? Só que eu peço ao Senhor em oração porque eu dependo dEle. A minha vida de oração mostra o quanto eu sou dependente do Senhor. Comece a refletir nisso.
Você tem funcionado no piloto automático? As coisas na sua vida estão tudo muito legal? Está dependendo pouco de Deus, né? Está confiando muito em si. Está confiando muito naquilo que você pode fazer. Está confiando muito na sua capacidade. E quando a gente confia muito na nossa capacidade, ou Deus vai ficar ali parado um tempinho, deixar você ver que você não consegue ir muito longe, ou Ele vai fazer como Paulo, derrubar por terra e falar: ei, desse jeito eu não uso não. Para eu usar, tem que depender de mim. Até porque, quando eu uso, você vai conseguir ir muito além do que você poderia ir com suas poucas forças do jeito que você está tentando. E quando a gente faz assim, a gente cansa. Quando a gente não tem uma vida de oração, a gente cansa, a gente anda pouco, a gente logo desanima, porque nós somos fracos. E quando eu digo isso a você, não fique pensando assim, mas que tipo de motivação é essa? Que palavra é essa? Olha o que o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você ficar se considerando forte, o bonzão, o fanfarrão, né? Utilizando essa teologia de coaching, use a força que está dentro de você, exerça essa força mental. Isso não é bíblico, gente. Por favor, caia fora desse tipo de pensamento que tem dentro de nós. Uma vez o pastor Modesto, ele é da nossa convenção, ele é bem assertivo. Ele falou assim: o que tem dentro de nós é pecado. Nosso DNA é pecado. Aí quando o Espírito Santo passa a habitar o nosso ser, o que tem de bom dentro de nós é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sai, pronto, fica só o ser caótico. É o Espírito Santo, é Deus. Então não fique crendo nessa força que tem dentro de você. Tem até algumas músicas, né, que tenta botar a pessoa para cima. A força que você precisa é Deus, e que não é nem uma força, né? É muito mais. Esse negócio de força é algo muito impessoal. Deus, Ele é pessoal, não é uma força, um poder químico, um negócio físico, não. Deus é pessoal, subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente precisa parar para refletir o quanto nós somos dependentes dEle. Como é que anda a sua vida de oração? Vamos parar para refletir nisso? Vamos parar para refletir nisso? Pense assim, essa semana, né, que se passou, hoje é domingo, primeiro dia da semana. Ontem encerrou-se uma semana. Como foi a sua vida de oração na semana que passou? Quantas vezes você parou para conversar com Deus? Para conversar mesmo, não é para ficar jogando frases ao vento, não. Para conversar. Como você depende de alguém. Tem quando dá problema na sua conta bancária, que você tem que chegar lá com o gerente e conversar com ele: ó, deu um problema aqui, eu não posso resolver, é só você que pode resolver. Você senta lá, pega uma senha, demora, às vezes liga para o patrão e fala: ó, o negócio aqui no banco rendeu. E aí você passa ali tempos e tempos tentando resolver uma situação que deu problema na sua conta, né? Ou então quando o carro quebra, tem que levar para a oficina, tem que ficar lá esperando, arrumar o carro, aí passa tempos e tempos. Por quê? Porque você está dependendo do mecânico, está dependendo do gerente do banco. Aí vai para um supermercado, depende das pessoas que estão na sua frente na fila. Tem que esperar. Você está gastando tempo. Como é que eu acho que eu sou dependente de Deus só lançando frases ao vento? Que tipo de dependência é essa? Percebe que às vezes nós nos tornamos dependentes de coisas tão pequenas e acabamos nos tornando independentes de Deus. Que sejamos dependentes dEle. A nossa vida de oração nos mostra o quanto nós dependemos do Senhor. Quando eu parei para refletir isso, eu comecei a perceber em alguns momentos que eu estava andando num piloto automático. E eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me perdoa. Porque eu não quero funcionar à base das técnicas. Eu não quero funcionar à base daquilo que eu sei. Eu quero ser dependente do Senhor. E que o Senhor venha usar a minha capacidade. Assim como o Senhor usou a capacidade de Paulo. Tudo que Paulo aprendeu não foi esquecido, não. Agora vamos esquecer tudo agora. Agora Paulo vai ser usado só no Espírito. Não, tudo aquilo foi usado. Mas Paulo percebeu que tudo aquilo ali, sem a ação do Espírito Santo, não era nada para ele. Então, o Senhor tem te dotado de capacidade. O Senhor tem te dotado de técnicas, né? de coisas materiais, coisas artificiais. Mas que, reconhecendo a sua pequenez, através da ação do Espírito Santo na sua vida, podem ser potencializadas. E o mérito não é seu, o mérito não é meu, o mérito é do Senhor. O sucesso de Neemias se deu
porque ele era um homem de oração. Nós falamos aqui, né, sobre planejamento, o líder tem que planejar. Neemias era um homem que planejava, né? Falamos aqui, falamos sobre a motivação, as motivações de Neemias, mas o grande êxito de Neemias e o seu sucesso era porque ele confiava em Deus, era um homem de oração, e assim o Senhor o conduziu a bom termo. Se você quer ter sucesso, não o sucesso material e humano que talvez você tenha pensado. Se você quer ter sucesso, o que Deus tem planejado para você, então dependa dele. Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele são muito maiores que o nosso. Os planos dele são infinitamente maiores do que os meus e do que os seus. Que confiemos no Senhor. Eu quero concluir com uma frase do pastor Milton Monte, que diz o seguinte: Neemias viveu a máxima de não trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Não trabalhar para Deus, trabalhar com Deus. Às vezes nós temos feito muito isso. Não pense que o seu trabalho para Deus pode substituir o seu momento de intimidade com Ele. Sabe o que é melhor? Trabalhar com Ele. Desenvolver as suas funções, sejam elas ministeriais, sejam elas o seu trabalho secular. Desenvolva a sua função, não para Deus, desenvolva a sua função com Deus. Claro, para Ele, mas com Ele. Vamos ficar em pé?